a edição de texto e também em relação ao CFI, para a gente terminar essa nossa ponderação, quem faz o CFI conosco vai ter essa primeira oportunidade e essa primeira experiência profissional. Não necessariamente, né, vai ser um contrato. Na verdade, o nosso CFI é muito mais um monitor de turma, mas para quem está iniciando agora, quem tem 14, 15 anos, e no currículo está lá preenchido a opção de experiência profissional como em busca do primeiro emprego, ou então sem experiência profissional, vale muito mais a pena você ter 108 horas comprovadas conosco do que não ter nada, tá? Não se enganem, eu falo sempre dessa maneira, mercado de trabalho não é família de vocês, chefe não é pai nem mãe de vocês, então eles não vão te pegar pelo braço e querer te desenvolver, isso daí é muito bonito, mas não acontece na prática, tá? O que acontece é você já ser um profissional, ou pelo menos buscar ser um profissional, ou o mais profissional possível, e já ir desde cedo cultivando em si essa cultura de procurar as experiências, de melhorar o seu currículo, de sempre tentar se comportar adequadamente em qualquer ambiente que você esteja, para que isso vire uma cultura interna sua e quando você tiver que aplicar isso na hora, quando você tiver que trabalhar mesmo, já ser uma coisa bem nata sua, certo? Então, dito isso, esses nossos primeiros momentos em sala de aula, todas as aulas, na verdade, eu tiro para conversar com vocês, para falar um pouco sobre o mercado de trabalho, para falar um pouco sobre as aulas anteriores e também para a gente contextualizar novidades, tá? Outra novidade, que não é tão novidade, é o nossa promoção de mês das crianças, onde o Sedasp leva você um acompanhante, você que ganhar o sorteio, tá? Não todos vocês, que ganharam o sorteio, mais um acompanhante para um dia no Beach Park. Como é que funciona isso? É só pagar uma mensalidade antecipada até lá. O dia da criança é dia 12, tá? Dia 12 de outubro, então até o dia 12, se você pagar qualquer uma das mensalidades, ou de setembro ou de outubro antecipada, você já está concorrendo para esse nosso sorteio, tá? E aí o jovem que ganhar, leva quem quiser. Pode levar sua mãe, seu pai, a pessoa que paga o curso para você, ou fazer média com a comadre, com o compadre, com a mulher, enfim, estejam à vontade. Quem ganhar, ganhou e seja feliz, tá bom? Já tinha falado sobre isso nas outras aulas, assim como eu já falei sobre o CFI. Só que o CFI só vai até dia 24 agora, tá? A carga horária é legal, 3 meses de acompanhamento conosco, a pessoa vai me ajudar em sala de aula, ou o John, ou o Chris Elton. E durante esses 3 meses, além de me acompanhar em sala de aula, ou os outros instrutores, também pode acabar substituindo a gente em algum momento para ter essa experiência e para poder dizer no currículo que já conseguiu dar aula e não teria problema nenhum em fazer isso de novo. Vamos seguir. Aqui eu tenho o nosso conteúdo programático para hoje. A gente vai trabalhar com os documentos do Google. Basicamente, hoje é documentos do Google, porque eu tive um pequeno probleminha com o Word Online essa semana, então eu quero que o Word Online se exploda, com todo o respeito do mundo, mas o Bill Gates não faz nada de graça ou nada que preste sendo de graça, tá? Então, a gente vai falar sobre o documentos do Google em relação à ferramenta de compartilhamento, que é a melhor possível, tá? Depois disso, a gente vai aprender como fazer isso, eu vou contextualizar o que é, vou ensinar como fazer, vou ensinar todas as maneiras de interagir com quem está compartilhando esse documento com você, tá? Além disso, a gente vai ver algumas ferramentas internas do editor para edição. No caso, quando você tem problemas com determinados termos que o editor insiste em te corrigir, a gente vai ver como resolver isso agora. Tem outros momentos da vida de vocês que vocês vão precisar escrever um texto exatamente num parâmetro que é cobrado, ou seja, com quantidade de palavras limitadas, com quantidade de letras literalmente limitadas, de caracteres. Então a gente vai ver hoje como resolver isso, tá? E, além disso, os corretores. Os corretores e adicional dicionário, que são ferramentas de correção de texto. E, por último, a gente vai entrar em mais algumas formatações. Toda aula que eu dou, eu gosto de trazer ferramentas e de pontuar formatações. Essas formatações eu sempre pontuo de acordo com a ABNT, a Associação Brasileira de Normas de Trabalho, certo? A ABNT, no caso, é o que faz a gente entregar trabalhos bem mais difíceis de serem produzidos, mas que pelo menos por estarem sujeitos a esse padrão de texto, não são cobrados nem corrigidos diante do padrão em si. Porque se você entrega corretamente, é só teu conteúdo que é avaliado. Ninguém vai tirar ponto teu se está digitado e formatado corretamente, tá bom? Então, tá todo mundo me ouvindo tranquilamente, né? Ainda, alguém teve alguma dificuldade? Porque hoje, eu não sei se vocês notaram, o tio Maurício está usando um fone de Galvão Bueno, para a gente não ter mais problema com áudio, porque
Durante as últimas aulas, muitos alunos reclamavam de professor, não estou te ouvindo, professor, não estou conseguindo entender o que você está falando, professor, pelo amor de Deus, fala de novo, não estou entendendo. Então, o fone foi uma solução para isso, tá? Trocamos o fone, que era uma câmerazinha bonitinha que parecia do Big Brother, e também trocamos a câmera. Então, o tio Maurício, no dia a dia, tá? Ele não é tão amarelo assim. Eu tô parecendo, não sei, eu tô horrível no vídeo. A jovem aqui que tá comigo tá de prova que eu não sou tão amarelo. Não é não? Ela disse que eu não sou. Ótimo. Eu não teria problema nenhum se eu fosse realmente amarelo, tá? Isso aqui é só pontuações e bobagens, piadas do tio Maurício. Então vamos começar o nosso conteúdo. Primeiramente, sobre os nossos arquivos que a gente pode criar com o editor do Google. Entendam o Google como uma suíte, tá, que oferece vários e vários e vários e vários serviços. Muitos mesmo. Se eu não me engano, a última vez que eu vi quantos aplicativos o Google oferecia, eram cerca de 60 aplicativos. Tá? Todos eles têm alguma utilidade. Se vai ser útil para ti, aquele específico, bom, aí são outros 500, tá? Eu não posso, você não pode querer que todas as coisas, todas as ferramentas lançadas por qualquer empresa te sirvam de alguma maneira. Você escolhe a que for mais útil para ti. Mas no caso dos serviços do Google, que eu uso pelo menos uns 10 ou 15 quase diariamente, certo? Dentre eles, nós temos três que estão representados aí, que dizem respeito à suíte em relação ao Office, tá? É quase uma correlação, porque toda suíte necessariamente tem que ter os mesmos programas ou equivalentes ao mesmo programa. Um programa de edição de texto, um programa de edição de planilha e um programa de edição de apresentação. É assim com o LibreOffice, é assim com o Office do Windows e é assim com o Google em relação à questão de escritório. Então, o Google te oferece, eu vou apontar aqui com o mouse, um editor de texto, que é o que a gente já está aprendendo, a gente já viu 2 aulas sobre ele, te oferece um editor de planilha, que é o que a gente vai aprender no módulo de Office 2, e eu te oferece ainda um editor de apresentações, que a gente vai ver no decorrer ainda desse módulo. Nas últimas aulas do módulo de Office 1, a gente vê apresentações. Tá? Maurício, e quais desses são cobrados no mercado de trabalho? Porque eu devo aprender esse tipo de coisa, já que toda vez que eu vi alguma empresa cobrando, eles cobravam necessariamente o pacote Office da Microsoft. Seguinte, pense que os editores de texto, de planilha e de apresentação são como uma bicicleta. Quando você aprende a andar em uma, não importa se o aro da outra é maior, se o pneu da outra é maior, se ela é mais pesada ou mais leve. Se você aprende em uma, você aprende em todas. Porque o máximo que fica são informações colocadas em barras diferentes ou ícones diferentes, mas as formatações vocês sempre vão conseguir fazer do mesmo jeito, tá? Isso para edição de texto. Para edição de planilhas, vez por outra, uma tem uma função diferente. Então, quando for o módulo do Office 2, a gente vai necessariamente mostrar no Calc e mostrar no Excel, além de mostrar também no Google Planilhas, certo? E por último, o módulo de apresentação, quando a gente estiver falando sobre as apresentações, que é nesse módulo, na verdade, aí sim a diferença é meio gritante, certo? Aí, se for possível, utilize apresentações do Google, se for possível, utilize o PowerPoint, tá? Porque as apresentações, no caso do LibreOffice, que é o Impress, é muito fraquinho, certo? Então, ele é o único esse programa, a parte de apresentação, é o único que os três têm diferenças muito grandes mesmo. Tá? Porque falta ferramenta para o Impress, falta parte gráfica, qualidade gráfica. Você nunca vai conseguir fazer uma apresentação muito chamativa porque o Impress é muito podado, certo? Dito isso, o nosso objetivo desse exato momento é o compartilhamento online desses documentos. Esses três documentos, esses três tipos de documentos aí, no caso do Google, eles podem ser compartilhados a qualquer momento com qualquer pessoa. E você pode permitir que aquela pessoa edite aquele texto, edite aquela planilha ou edite aquela apresentação. Ou simultaneamente. Não existe mais aquela ideia de, me envia o arquivo que tu terminou de editar para eu colocar a minha parte, depois eu te envio de volta, tu vê como é que está a minha parte, e aí a gente entrega. Vocês já fizeram isso em algum trabalho da faculdade, caso alguém faça faculdade, ou do ensino médio? Me digam aí se vocês já tiveram essa experiência de ter que enviar uma versão do trabalho com o que você já fez para outra pessoa e receber de volta esse trabalho para eu ver o que essa pessoa editou. Me digam aí. Se isso já aconteceu, digitem 1. Se isso nunca aconteceu com vocês, digitem 2. Se vocês não sabem nem o que é isso, digitem 3.
Pode digitar, meu jovem. Esse fone tá doendo minha orelha. Ah. Vocês me escutam se eu deixar assim? Eu sei que fica marmotoso. Mas vocês continuam me escutando? Digam aí sim, se vocês estão me escutando ainda. Repetir, por favor. Eu perguntei, qual foi a jovem que perguntou aqui o que era? Ô, Vitória, o que eu falei? Eu perguntei se vocês já tiveram a experiência de trabalhar com um documento com outra pessoa, certo? Tipo um trabalho de geografia, por exemplo. Você está trabalhando com aquele arquivo em si, você tem que enviar esse arquivo para outra pessoa quando você termina a sua parte, e a pessoa te envia de volta quando ela termina dela, para vocês ficarem visualizando isso e ajustando. Eu perguntei para a sala se alguns deles já tiveram essa experiência, muitos deles disseram que sim, outros que não tiveram esse trabalho, essa dor de cabeça, mas isso não existe mais, tá? Porque a ideia de compartilhar um documento para edição é que ele seja editado durante ou simultaneamente enquanto o outro também está mexendo. Isso, nossa senhora, é uma mão na roda. Vocês não fazem ideia do quanto simplificou a vida das pessoas. Porque eu peguei a época que para começo de conversa a gente nem usava computador para resolver esse tipo de coisa. A gente ia na mão, na folhinha de papel. Ao máximo, não era nem folha de papel ofício, aquele com pauta, aquele com as linhazinhas, que são duas folhas que abre e fecha. Então, trabalho de geografia, trabalho de história. Bota a capa para dentro, é só conteúdo. E a maioria das vezes não era em equipe, era só eu mesmo e minha cabeça. Então, depois disso, quando começaram a usar os computadores para resolver essas atividades, você tinha que sempre estar salvando o arquivo. No caso, a jovem aqui, o seu nome você já falou, mas eu esqueci. A Crislane, ela está aqui, por exemplo. Se ela não fosse usar o documento do Google para realizar as atividades dela, ela teria que utilizar o Word ou um editor de texto offline, ou alguma coisa assim. Ela pegaria esse arquivo, editaria, salvaria, enviaria para ela, ou para o e-mail, ou para o drive dela, ou copiaria para um pendrive, ou alguma coisa assim, para poder mexer nesse arquivo posteriormente ou em casa, certo? Agora, usando documentos do Google, ela abre esse arquivo na conta Google dela, mexe o quanto quiser, ele atualiza enquanto ela está mexendo, ela fecha o navegador, vai embora e pronto, acabou. Só tem que lembrar de sair da conta do Google dela, porque senão fica, né, com a conta aí. Mas essa simplicidade faz com que vocês agora, hoje em dia, não tenham mais trabalho nenhum com isso, tá? Por isso que eu digo que não há necessidade de você salvar documentos no documentos do Google, porque primeiro, ele é online, então ele salva toda hora, toda hora, toda hora. Eu coloco um A, ele salvou, coloco um B, ele salvou. Depende da tua internet também, né? Depende. Internet e feelings, né? Se a sua internet é ruim, a vida que segue. Mas é assim que funciona. O que você pode fazer em relação a salvamento de arquivos no documentos do Google, ou nas apresentações do Google, ou Google Planilhas, é baixar uma cópia em um formato diferente. A gente vai ver como é que faz isso. E também visualizar as versões. Por exemplo, hoje eu crio um arquivo e mando para todo mundo. Eu não mexo mais nesse arquivo hoje. Deixo lá ele paradinho, bonitinho, sem fazer nada. 2 dias depois eu vou mexer nesse arquivo de novo e salvo alguma coisa, atualizo alguma coisa nele. Para o documentos do Google, ele vai ter 2 arquivos. Ele vai ter o arquivo que eu deixei 2 dias atrás e o arquivo que eu estou mexendo agora. Para quê? Como segurança. Porque se eu errar alguma coisa nessa minha edição hoje, eu tenho essa versão aqui bonitinha e salva para que eu possa recuperar a partir dela, certo? E ele faz isso sem me perguntar. Melhor é de todo mundo, tá? Melhor é de todo mundo. Sou fanboy? Sou fanboy. Faço minha monografia nele, migrei para as apresentações Google também, vou migrar para o Google Planilhas, não vou mais fazer nada com editor de planilha offline, não. Cansei dessa vida, cansei de precisar de pendrive e de mandar as coisas para mim por e-mail. Cansei. Estou cansado. E a ideia do compartilhamento, como é que funciona, Maurício? Você acabou de dizer que dá para fazer e que isso pode ser a melhor coisa do mundo, que eu posso não precisar mais ficar enviando versões de arquivos para ninguém, porque salva tudo online. Beleza, salva. O que você precisa fazer para o compartilhamento é seguir um mero passo a passo. Primeiro de tudo, clicar na opção compartilhar dentro de uma tela do editor de texto do Google. Quando você clicar, vai aparecer para você colocar um nome do documento, porque é o mínimo, tá? Para que a outra pessoa que esteja recebendo não receba lá a notificação. Você recebeu um arquivo sem nome de outra pessoa para poder compartilhar e para poder editar. E por último, escolher para quem você vai estar enviando, tá? Você pode enviar para 10, 15, 20, 30 pessoas, basta você saber o e-mail. E essa pessoa precisa ter um Gmail também, porque senão ela vai conseguir ver que tem um arquivo compartilhado. Se no caso você compartilhar para o Hotmail dela ou para o Yahoo.
mas ela não vai conseguir editar, ela não vai conseguir utilizar as ferramentas do Google para isso. Infelizmente, você está refém de ter uma conta Google para poder usar esse editor da melhor forma possível. O que eu vou fazer agora? Eu vou mostrar um exemplo, porque o tio Maurício adora mostrar exemplos. Vou minimizar a apresentação, vou vir aqui nas apresentações do Google, eu vou abrir uma janela com alguns documentos já, para vocês verem como é que funciona, certo? Não vai doer no dedo de ninguém, vocês vão fazer isso na prática depois, então, ó, eu estou ajudando. Primeiro de tudo, eu vou pegar um documento em branco para isso, tá? Lembrando, ó, Maurício, eu nem entendi o que foi que tu fez. Vou minimizar para ir do zero. Primeiro, eu vou mostrar a minha tela, tá? Expose de tio Maurício. Vocês já estão vendo a minha tela agora. E aí eu vou acessar uma conta Google qualquer. Primeiro, eu preciso acessar uma conta Google para poder utilizar o editor de texto do Google. Não tem o menor sentido eu tentar fazer isso sem ter uma conta Google, tá bom? Você não vai acessar o Google com um Hotmail, tá? Não tem como. Eu já vi gente tentando por muito tempo. E eu só olhando assim, para, tá? Não dá, aceita que não dá. E aí, daqui da tela do Google, preferencialmente numa janela privativa, tá? Porque esse computador é público, então muita gente vai ter acesso às suas informações, caso você deixe por aí. Inclusive, se você deixar e você for meu aluno, eu faço questão de te hackear, apagar todos os seus arquivos para você nunca mais fazer isso. Tô brincando, tá? Tô brincando. Ou não. É só clicar aqui agora e vir direto na opção de documentos do Google. Eu desci um pouquinho e cheguei aqui, tá? Isso quando você já tiver com a sua conta do Google logada. Aqui eu não estou, eu estou com a minha conta logada em outro navegador, já em navegação privativa, tá? E aqui é o que acontece quando eu clico no ícone de documentos do Google. Eu chego nessa parte aqui, onde eu tenho salvo todos os documentos que eu já mexi ou que já me enviaram. Aqui eu tenho muita coisa do CEDASP, muita coisa de aluno, atividade de aluno, tudo aqui está disposto de alguma forma. E eu vou abrir um documento em branco para a gente aprender como é que faz isso. Cliquei aqui no documento em branco. De acordo com a nossa apresentação, que eu acabei de demonstrar, qual é o passo a passo? Primeiro é clicar em compartilhar, depois nomear o arquivo e depois escolher para quem eu vou compartilhar. E a gente vai fazer exatamente isso. Esse arquivo não tem nada, tá? Não tem problema nenhum, ele não tem nenhuma informação, isso não vai diminuir nem aumentar mérito do arquivo, mas eu vou clicar em compartilhar. Vai aparecer uma janelinha com o nome do arquivo. Eu vou colocar, que dia é hoje? Hoje é dia 21, aula 21 não, 22, aniversário da minha mãe, 22/9 de 2020. Hoje, minha mãe faz 60 anos. Conheci essa mulher com 33. Tá uma senhora, uma velhinha já, bem velhinha. Vou clicar aqui em salvar, porque eu quero salvar esse nome. Pronto, eu vou fazer uma homenagem melhor. Parabéns, tia Carla. Não tem por que não colocar, ou colocar, parece que eu tô de cachecol no vídeo, ó. Tô estiloso. Vou clicar em salvar. Agora, esse arquivo já tem um nome, tá? Notem que, ó, aqui ele já atualizou, ó. Agora esse arquivo tem um título. E aí, eu vou colocar um e-mail para eu enviar esse arquivo. Isso daqui, quando eu cliquei, foram os últimos e-mails que eu respondi. Eu tenho um aluno que o nome dele é Goku Gamer. Eu quero muito descobrir quem é esse menino, que pelo amor de Deus, tá? E eu vou escolher algum e-mail para compartilhar esse arquivo. O Crislane, como é o teu e-mail? Diga aí. Olha lá se está certo. Ó. G24 gmail.com? Pronto. Crislane tem sorte do e-mail dela não precisar ter 45 mil informações para conseguir utilizar. E o e-mail dela também está bem correto. Tá? Em outros módulos, a gente vai utilizar ou vai aprender a utilizar a ferramenta de e-mail como algo profissional. Então, o e-mail dela, nesse exato momento, está o mais correto possível. Porque não precisa de muita informação, ela não colocou vários nomes e sobrenomes para poder ser aquela conta bem característica dela. Colocou um número, tá clean, tranquilão. Não é o caso do Goku Gamer, tá? O Goku Gamer avacalhou comigo. Pronto. Aqui, nesse ponto, eu poderia já enviar para ela com uma mensagem. Essa mensagem de notificação só apareceria no e-mail. Seria uma forma de explicar para ela o que eu estou enviando. Eu poderia colocar aqui arquivo da aula do dia 22/9.
Pronto. Essa mensagem não vai necessariamente substituir o nome do meu arquivo. É só para notificação no e-mail dela aparecer assim, tá? Aparecer desse jeito. Para explicar, pelo menos, é o mínimo que você pode fazer. E vamos voltar para a apresentação em si, para vocês verem mais uma pontuação. Depois que a gente faz isso, depois que a gente especifica para quem nós vamos enviar, a gente tem o seguinte. Nessa janelinha, nós temos a opção de permitir que essa pessoa possa lidar com o nosso arquivo de formas diferentes. Aí entra a questão do usuário. Se aquele arquivo é muito importante para ti, cuidado, tá bom? Porque você pode permitir que aquela pessoa edite, pode permitir que aquela pessoa só visualize, ou pode permitir que essa pessoa comente. Quais são as diferenças entre eles? Editar, obviamente, ela vai poder mexer, tirar o texto do canto, recortar, copiar, colar, fazer o que quiser dentro do teu texto, tá? Avacalhar, excluir, o que ela quiser. Visualizar, ela só pode ler. Então, ela só vai ter a opção de ler teu texto. É o melhor quando você não conhece a pessoa, enfim. E o último, comentar. Então, ela vai ter sempre o campo de comentário para fazer um comentário ou no parágrafo ou necessariamente em alguma palavra que ela esteja achando que está errado no seu texto, tá? Como é que eu faço isso? Aqui pela apresentação já dá para ver qual é a marcação, mas eu vou mostrar lá na prática. Uma vez que eu tenha o e-mail da pessoa aqui, eu clico na opção editor e escolho as permissões que eu vou deixar para essa pessoa, tá? Só um leitor, um comentarista ou um editor. Normalmente já está marcado o editor, mas como eu falei, depende muito do que você está mandando, tá? Cuidado, não custa nada ter cuidado nesse momento, porque se o documento é muito importante para ti, se é um arquivo que vai fazer falta se você perder, deixa só comentário, tá? Deixa só a pessoa para comentar, ou então deixa só a pessoa para ler, e daí segue o jogo. Agora, se ela tiver que te ajudar, se, por exemplo, eu e a Crislane estivéssemos com um trabalho para fazer mutuamente, uma apresentação para entregar hoje ou amanhã, deixa ela para editar perfeitamente, tá? Então, eu vou deixar a Crislane, eu confio na Crislane, vou deixar ela como editor e vou enviar para ela. No meu texto não vai mudar nada. Não mudou nada, 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 nada. Vai mudar se a Crislane no computador dela ou em casa abrir para começar a editar. O que eu vou começar a ver aqui? Eu vou ver tudo que ela está fazendo. Se a Crislane colocar um A, na minha tela vai aparecer o A que ela colocou. Se ela colocar um B, na minha tela vai aparecer o que ela colocou. Crislane, tu lembra a tua senha de e-mail? Acho que sim. Então, vamos para uma prática improvisada. Só um minuto, gente. Estou auxiliando a Crislane a ela entrar no e-mail dela para que role aquele expose de e-mail da Crislane, tá? E a gente possa fazer uma edição aqui ao vivo para vocês verem como é que funciona. Aí vocês cruzem os dedos para a Crislane lembrar a senha do e-mail dela, tá? Se ela não lembrar, rufem os tambores. Coloca agora não. Olha aí, deu bom. Tá vendo que tem, acho que chegou um e-mail para ti, pronto, ó, tem aula 22. Isso aí tu pode colocar o Got it. Tá vendo? Aula 22, pode clicar. Ela recebeu o e-mail que eu enviei, tá? Pode clicar em abrir no documentos. Quando ela abrir, já vai aparecer a pontuação diferente aqui na tela, gente. Abriu para edição. Olha aqui o que já apareceu, ó. Que ela está online editando e apareceu também a Crislane aqui na janelinha para eu conversar com ela. E a gente vai mostrar isso aqui daqui a pouco, tá bom? Mas é assim que funciona. Crislane, digita um A. Olha onde é que estão as minhas mãos, eu não estou fazendo isso com a mente. Pronto. Pode digitar teu nome completo aí. Eu ainda continuo com a minha mão aqui, ó. Pronto. Eu posso criar esse arquivo e mandar para todo mundo aqui da sala agora, e todo mundo ter necessariamente uma forma de interagir comigo. Vou fazer isso? Não, porque eu tenho juízo e eu não tenho como organizar 17, 18, 20 pessoas no mesmo documento, dizendo para cada um fazer o que quer, sendo que tem sempre um trollzinho que vai apagar o trabalho do outro.
tá? Já fiz isso uma vez, né? E não deu muito certo. Então, o tio Maurício aprende com as lições da vida, que felizmente ou infelizmente ele recebe, tá bom? Então, eu vou deixar a Crislane pausada aí. Clica, tá vendo a janelinha do Zoom ali embaixo? Clica de novo para tu voltar nessa do lado direito, ó, que apareceu. Pronto. Pode clicar. Volta, desce o cursor um pouquinho para baixo, pode clicar. Para tu voltar a acompanhar comigo o que eu estou fazendo. Quando eu precisar da Crislane de novo, ela vai me auxiliar aqui. Estou dando o ponto dela de participação desde já, porque ela está quebrando altos galhos pro tio Maurício, tá? Valeu, Crislane. E agora a gente vai mostrar como é que funciona isso na apresentação de novo, tá? Voltando aqui, uma vez que eu já tenha compartilhado o nosso arquivo, a pessoa que recebeu esse arquivo tem as permissões que eu disse que ela poderia ter, de editar, de só visualizar, ou necessariamente só de comentar. O pior é só visualizar, tá? É o que tem menos interação. E a questão da edição simultânea. Foi o que a gente fez e o que a gente viu. A gente já viu como é que funciona. Ao ter mais de uma pessoa, tá? Isso pode ser uma, pode ser duas, pode ser três, pode ser quatro, pode ser cinco, pode ser 50. Eu nunca testei um limite, mas deve ter um limite, tá? Toda pessoa ganha uma cor de cursor. O da Crislane aqui era rosa, certo? Tá aqui até marcado como aqui era. Se tivessem 10 pessoas, cada um teria uma cor diferente, estaria piscando num campo diferente, a não ser que os 10 gênios estivessem digitando exatamente no mesmo canto, sendo que cada um poderia ter criado uma página diferente para fazer o seu trabalho. Tá? Foi isso que aconteceu da outra vez, por isso que o tio Maurício está pistola. Porque eu criei um documento. A ideia era que cada um pegasse uma página, tá? E colocasse alguma informação. Aí os 10 gênios fizeram o quê? Vou digitar tudo na mesma? Aí digitava, o outro apagava, porque não era o que o outro queria. Digitava de novo, o outro apagava, depois outro apagava, depois outro queria, depois outro apagava. Menino, eu sei que eu desisti da atividade porque as pessoas não tiveram capacidade de dar um Ctrl Enter e pular para a página seguinte. Eu fiquei assim, gente, vocês estão me desapontando. Além disso, além do cursor em si, uma outra janelinha surge aqui do lado, tá? Essa janelinha é de comunicação direta. Ó, o que foi que aconteceu no e-mail da Crislane? A primeira coisa que apareceu para ela foi um e-mail assim: algum documento foi compartilhado com você. O link, o nome do documento em si, tá? Quando ela clicou, ela abriu essa janela para edição de texto e foi o que a gente começou a acompanhar simultaneamente. E isso daqui é o chat da edição de texto, tá? Para que você tenha alguma forma de interagir com a pessoa que está editando. Vamos ver na prática como é que isso funciona, tá? Aproveitar que a Crislane está aqui, aproveitar que tem pelo menos um aluno, porque se não tivesse ninguém, isso aqui ia ser muito difícil, tá? Pronto. O chat fica aqui, tá? Enquanto ela estiver online, eu consigo ver ela aqui. Na hora que ela sair, some, mas aparece as últimas edições que ela fez. Então, se você avacalhar o meu trabalho, eu vou saber que você avacalhou o meu trabalho. Tá? Vocês sempre vão saber se a pessoa mexeu ou fez alguma coisa de errado, sumiu com as suas informações, certo? Então, vocês nunca vão ficar reféns da pessoa com quem você compartilhou esse texto. Como é que funciona o chat em si? Eu só clico na janelinha e abre. E aqui é como se fosse um bate-papo UOL, tá? Quem pegou a piada, pegou. Eu posso conversar com ela. E o objetivo desse bate-papo dentro do editor de texto é que durante a edição, a formatação do texto em que tenham mais de 2 ou 3 pessoas, você não precise colocar a mensagem aqui, tá? Você não coloque assim, vai para outra linha, porque isso é desnecessário. Você pode escrever isso no bate-papo. Uma vez que você tenha enviado o que você quer, fecha e a janelinha está exatamente igual para você conseguir utilizar do mesmo jeito, tá bom? Digitem 1 para mim, se vocês já conheciam essa ferramenta do Google Documentos. Digitem 2, se vocês não conheciam. Digitem 3, se vocês acharam completamente inútil. E digitem 4, se vocês queriam tomar um cafezinho agora. Podem digitar. Ou, o 2 que eu tinha falado era que se vocês não conheciam, minha memória é fraca. Pronto. 2, ninguém quer o cafezinho. Na dúvida, eu coloco aqui que eu queria o cafezinho. Pronto. Lembrando, tá, gente? Não é só no editor de texto que vocês têm essa opção,
tá? No editor de planilhas do Google, vocês têm essa opção. No editor de apresentação, vocês têm essa opção, certo? Vocês podem compartilhar qualquer um deles para edição simultânea a qualquer momento. Beleza? Então, quando a gente estiver no módulo de apresentação, módulo de apresentação não, nas aulas de apresentação, lá no final do nosso módulo de Office 1, vocês vão fazer isso, vão fazer essa apresentação e criação simultânea também com slides, certo? Voltar aqui para a nossa apresentação. Deixa eu só tirar a câmera aqui da frente. Pronto. Literalmente a câmera está bem na frente. O slide atual, esse aqui a gente já tínhamos visto, e pronto. Eu falei 2 ou 3 vezes sobre a opção de comentários, tá? Inclusive, caso você queira restringir a pessoa que está assistindo ou que está trabalhando naquele documento com você, você pode deixar ela só para poder comentar. O que isso incide? Incide que aquela pessoa não vai poder mexer no teu texto, mas ela vai poder te dizer o que ela está achando que está errado, algo que poderia melhorar, tá? Existem 2 formas de comentar. Você pode escolher a palavra para criar um comentário, ou você pode clicar no parágrafo, e aí aquele parágrafo como todo vai ser comentado. Vamos ver na prática como isso acontece. A Crislane colocou o nome dela. Eu vou descer aqui e vou colocar informações aleatórias. Toda vez que eu dou um Enter, o meu computador entende que isso foi um parágrafo, por mais que tenham poucas informações. Por isso que peguem essa cultura, tá? Se, por exemplo, eu quisesse dar continuidade nessa linha e continuar digitando, por mais que eu saiba que a última palavra vai ser bem maior do que a linha, que vai saltar para a linha que vem, eu não dou Enter. Tá? Se eu der Enter, eu não vou descer só a palavra, eu vou criar uma quebra de linha que necessariamente o editor de texto entende como outro parágrafo, certo? Então, peguem essa cultura, tá? Aqui é o equivalente a eu ter um parágrafo com o nome dela, outro parágrafo aqui com essas informações, mais um, mais um, mais um, mais um, mais um, porque eu usei o Enter em todos eles, tá bom? Então, já vamos desmistificando a questão da digitação aqui. Se você deu Enter, é como dar o parágrafo. Beleza? Entenderam? Quem entendeu, digita 1. Quem quer que eu explique de novo, digita explica de novo, tio Maurício, pelo amor de Deus. Olha, eu estou bem chateado de ter que ficar digitando coisas aleatórias, então eu vou pegar um texto que eu sei que existe, que a gente já trabalhou com ele, a gente trabalhou com ele na semana passada, acredito que semana retrasada também. Vou pegar o 3º parágrafo desse texto. Pronto. De tanta gente trabalhar com esse texto, vocês vão acabar lendo ele todo. É um texto meu sobre guerra da Síria. Deixa eu ver o que vocês estão falando. Pronto, todo mundo entendeu. Ótimo. Alguns de vocês não davam o Enter de um parágrafo para outro, ou davam o Enter assim, avulsamente. Algum tinha essa cultura. Se você tinha ou teve essa cultura, digita eu, tá? Lembrando, cultura de chegou próximo ao final da linha, dá o Enter. Algum de vocês tinha isso? Se tinha, pode digitar eu aí, que não tem problema, a gente está aqui para aprender. Eu? Pronto, a Jennifer acabou de ganhar um ponto de honestidade. Ponto de honestidade você me cobra no final do módulo, que eu te dou um ponto na prova. Agora tá todo mundo, né? Agora todo mundo, né? Vocês são gaiata demais. É só a Jennifer, ela falou primeiro. Brincadeiras à parte, tá? Não existe esse negócio de ponto, não. O tio Maurício não é nem técnico em enfermagem para dar ponto. Ora, mas... Gente, aqui eu tenho um texto, tá? E eu vou realizar 2 formas de comentário nesse texto. A primeira é selecionando uma palavra. Eu vou pegar aqui sunir. Selecionei a palavra, tá? Ao selecionar a palavra, se eu levar o meu cursor para cá, aparece a opção de adicionar um comentário. E como eu selecionei uma palavra só, ele vai marcar que é aquela palavra que eu selecionei e eu posso realizar um comentário aqui. Lembrando, esse comentário não sai na impressão. Então, se eu decidir que eu quero imprimir esse parágrafo em si, não tem essa parte aqui, não tem essa lateral inteira de informação, tá? Isso não entra na página. Só seria impresso o nome da Crislane e o parágrafo com o texto. Os comentários não seriam impressos, tá bom? Aqui eu vou colocar um comentário para explicar o que é Sunir. Sunir é um nome
de origem árabe. Pronto. Vou realizar um comentário. Esse comentário está atrelado a essa palavra. Por quê? Porque eu selecionei a palavra para poder comentar. Isso é uma das maneiras de realizar um comentário no Google Documentos. Agora, se no lugar de selecionar Suni, eu clicar em qualquer parte desse parágrafo, notem o que acontece. Se eu levar o meu cursor aqui para a lateral, vai continuar aparecendo a opção de comentário, só que se eu clicar, ele seleciona todo o parágrafo, porque diferente de fazer um comentário em uma palavra, se eu clicar aonde essa palavra está, ele vai entender que aquela palavra está dentro daquele parágrafo. Se está dentro daquele parágrafo, o comentário vai ser sobre o parágrafo inteiro. E aqui eu vou digitar qualquer coisa. Terceiro parágrafo da história do tio Maurício. E aí eu vou realizar o meu comentário e agora eu tenho 2 comentários nesse meu texto. No caso da nossa colega Crislane, que está visualizando esse texto, quando ela clicar nas informações ou quando ela clicar no texto agora, ela vai ver que tem esses comentários e ela vai poder ou resolver esse comentário ou retirar esse comentário, já que ela tem o poder de edição, tá bom? O objetivo de um comentário dentro de um editor de texto é chamar atenção para aquele trecho, é fazer com que a pessoa que escreveu reflita sobre, ou então tentar ajudar dizendo que aquilo está errado, ou isso daqui, essa informação aqui não tem sentido, retira isso, tá? Fazer pontuações, se você não tiver permissão para fazer isso, tá bom? Se você não tiver permissão literal para ir lá e editar esse texto. Deu para entender como é que funcionam os comentários? Se deu para entender, digita Sunir no chat. Se ninguém digitar... pronto, consegui. Aí, a Jennifer entendeu. Só a Jennifer entendeu, porque se só ela entendeu, eu explico de novo. Todo mundo entendeu? Todo mundo entendeu? Ótimo. Tadinho do Sunir, o fim dele é muito triste. Tô dando spoilers, tô dando spoilers. Pronto. E como é que funcionam os comentários depois que eles foram feitos? Se eu clicar aqui nesse Vzinho, eu digo que o comentário foi resolvido. Porque a maioria das vezes o comentário é alguém te chamando a atenção porque tem algum problema no teu texto, tá bom? Se eu clicar aqui como marcar como resolvida, o comentário some, tá bom? Se eu vou clicar aqui de novo, marcar como resolvida, o comentário some, certo? Para a Crislane, vai aparecer que eu fiz o comentário, vai aparecer que eu retirei o comentário, vai aparecer tudo isso. Todas as notificações chegam para ela como usuário que está participando da edição do nosso texto. Vamos voltar para a apresentação. É assim que funcionam os comentários no nosso Google Documentos. Google Documentos. Vamos passar. Tá? Agora a gente vai para ferramentas úteis dentro do Google Documentos, que necessariamente não são ferramentas só do Google Documentos, são ferramentas do Word Online, do Word e do Writer. Todo editor de texto precisa de um corretor ortográfico, todo editor de texto precisa aprender palavras novas, caso seja o caso, tá? E todo editor de texto precisa aprender como é que funciona a própria pessoa que é dona daquele editor. Aprender os vícios de digitação ou tentar corrigir esses vícios à medida que a pessoa vai utilizando esse corretor de texto, tá? O corretor ortográfico é uma das ferramentas que, assim, mais salvam vidas, tá? Porque se você vai depender de você como usuário, de você como estudante de gramática, para corrigir o seu texto, tu vai errar todo dia. Toda hora. Assim, lembrar onde é que aquela pontuação fica, se aquela palavra é proparoxítona ou não, se aquela palavra se escreve daquela forma, inconstitucionalissimamente. Quem é que lembra como é que se escreve isso, tá? Eu tenho dificuldade com acentuação, tenho sim dificuldades, não é um problema nenhum, tá? Mas se eu não sei, eu não vou ficar me prendendo a isso, parando o que eu estou fazendo para procurar no dicionário ou para pesquisar no Google como aquela palavra se escreve. Se meu editor de texto não faz isso, então eu estou usando o editor de texto errado. Tá? A função do editor de texto é, além de armazenar as minhas informações, me apresentar essas informações e me permitir editar, é ser uma ferramenta simples de uso, intuitiva também, que me ajude de verdade a produzir um texto o mais rápido possível. Tá? Então, se o teu editor de texto não tem uma verificação ortográfica legal, ou se ele não te mostra algumas opções de correção legais, procura um outro. Tá? Todo editor de texto faz a mesma coisa no final. Se aquele não está fazendo o que você quer, talvez o outro faça.
porque é mais questão de usuário, tá bom? Então, vamos mostrar aqui na prática como é que funciona, mas de antemão, professor, explica de novo porque a minha net caiu. Certo, Vitória, o que eu estou falando? Eu estou falando de ferramentas nativas de edição de texto, tá? Que vão te auxiliar quando você estiver produzindo o seu conteúdo. No meu caso, quando eu estou criando os meus textos, porque eu sou, né, um escritor amador, bem amador, na verdade, eu tenho um insight da minha criatividade, eu penso, vou escrever sobre isso. E começo a escrever sobre, tá? Eu já tenho o trabalho de produzir a informação do zero, tá? Trabalho criativo, que na minha opinião é o pior trabalho. Acho que é muito mais simples você pegar um texto e editar do que você criar ele do zero, tá bom? Além disso, eu vou ter esse trabalho de criar. Eu vou fazer as formatações, então vou deixar no formato ABNT, recuo, espaçamento, parágrafo, formatação de página, formatação de caractere, fonte, tamanho da fonte, letra, cor. Pronto. Já são 2 trabalhos bem grandes. Se além disso, eu ainda tiver que ficar pausando o meu texto para procurar como é que se escreve determinada palavra porque eu não sei, eu estou errando muito feio. Porque, primeiro, provavelmente a minha verificação ortográfica não está habilitada. Segundo, eu estou perdendo muito tempo, tá? Se meu editor de texto não faz isso por mim, eu não preciso usar ele. Eu procuro outro, tá bom? Deu para entender agora, Vitória? Se sim, digite obrigado, professor. Entendi maravilhosamente bem. Você está ótimo nessa sua skin Simpson, de tão amarelo que você está. Ou pode estar só entendi. Eu vou, né? É até preferível. Entendeu, entendeu, entendeu. Vai que seria engraçado se a internet lá tivesse caído de novo durante a minha explicação. Aí, Vitória, tá aí minha filha. Volta, minha filha. Vitória me deixou no vácuo. Acontece muito, tá? Obrigado, professor. Você é da ótima nessa skin de Simpson. Era com M, mas eu entendi, tá? Não é que ela escreveu mesmo. Eu não deveria ter pedido. Te dei trabalho de graça, Vitória. Vamos voltando para a demonstração. Voltar para o nosso editor de texto. E aqui eu venho em ferramentas, se eu quiser trabalhar com a ortografia e gramática, tá? Cliquei no menu ferramentas e venho na opção ortografia e gramática. Daqui já aparecem todas as opções que eu posso ativar ou desativar, certo? Quais são as que já estão ativas? Eu já ativei verificação ortográfica e gramatical. Então, acentuação, principalmente também a questão de concordância verbal e nominal. Antigamente, os editores de texto não tinham isso. Se eu não me engano, o Word 2003, 2000 e 2007, a concordância que ele tinha era bem pífia. Eu não sei nem o que é pífia, Maurício. Horrorosa, tá? Horrorosa. Então, do nada, ele estava te sugerindo para você concordar uma coisa que não tem o menor sentido com a outra. Então, nós fomos ou nós fumo, ele ia aceitar tranquilão, tá? Ele ia aceitar tranquilão. Ele só corrigia a palavra em si, a acentuação, ou se a palavra estivesse escrita errada. Tipo, se eu escrevo experiência com S, ele me corrigiria. Tá? Agora, se eu fizesse qualquer outra coisa, ele passaria batido. Hoje não. Hoje eles tentam concordar o texto da melhor forma possível. Se você tem alguma dificuldade com conjugação de verbo, o teu editor de texto pode ser que te ajude, tá? Se você não fez essas aulas corretamente na 5ª série, 6ª série, 7ª série, pode ser que o Writer, pode ser que o Word ou o documento do Google salvem a tua pátria. Não, eles não vão te ensinar a digitar e a escrever, tá? Isso aí você tem que procurar, né, aprender, né? Enfim. Seguindo, eu posso ativar ou desativar qualquer uma dessas. O que isso incide? Se eu desativar a verificação ortográfica e gramatical, as palavras que estão grifadas em vermelho agora, elas deixariam de ser grifadas, porque se essa função está desativada, ele não vai tentar me corrigir. Ele vai olhar assim, tu não quer, tu não me quer, então tô nem aí para ti, tá bom? Se eu desativar ou ativar as sugestões de ortografia, toda vez que aparecer alguma palavra em vermelho, o seu editor de texto vai tentar sugerir uma correção. Se aquela correção está correta ou não, aí depende muito do editor de texto, tá? Aí é verdade, depende do editor de texto. Quanto mais denso for o editor de texto, maior é o dicionário dele, o dicionário de possibilidades de correção, que tanto ele já aprendeu com outros usuários, quanto ele aprendeu contigo. Então, primeiro eu vou desativar a verificação ortográfica gramatical. Tá vendo o Sunir aqui? Ele não corrige mais. Tá? Apareceu essa janelinha aqui, mas isso aqui nem é padrão. Opa, é padrão sim. Vou desativar de novo. Ele me pergunta em relação ao Sunir para ser o sumir, e notem que essa correção está completamente equivocada, porque no meu texto, Sunir é um nome próprio, e ele está tentando trocar para sumir.
E eu não quero que o nome do moleque mude, o nome dele está correto, tá bom? Então, não é porque você habilitou ou desabilitou a correção ortográfica que ela vai sempre te permitir acertar mais ainda no teu texto, tá? Principalmente com nome de pessoa. Fechar aqui, voltar aqui para as ferramentas. Eu tenho mostrar sugestões de ortografia, porque aqui, ó, no caso do Suni, se eu clicar com o botão esquerdo em cima dele, ele já vai me sugerir, ó. Não é sumir não que você quer, porque eu não conheço sumir. Me diz, é sumir? Parece aqueles moleque pidão repetindo a mesma coisa. Não é sumir, tem certeza? Tu tem certeza? Olha, que eu acho que é. E tem mais a opção de mostrar sugestões gramaticais, porque aqui essas sugestões gramaticais aparecem se eu clicar com o botão direito sobre a palavra, tá? Aí ele vai mostrar as correções e opções gramaticais. Preferencialmente, todos vocês que forem utilizar o documento do Google, deixem todas elas habilitadas, tá? Porque, primeiro, você não perde nada, na verdade, você ganha. Segundo, as palavras que ele corrige, que ele apontar como vermelho, não é que aquilo ali, quando imprimir, vai sair em vermelho, não. São sugestões dentro do editor de texto. Então, ele só está tentando te corrigir e te ajudar. Ele não vai, quando você imprimir, colocar as pontuações em vermelho para você. Não é o objetivo do editor de texto, tá bom? Então, sempre habilitem todas elas, deixem todas habilitadas. Eu já fiz isso no meu. Essa do dicionário pessoal, conforme eu vá criando e colocando palavras no meu editor, que a gente vai aprender como é que faz isso, eu posso deixar isso aqui habilitado e ele vai ajudar o editor a reconhecer as palavras que eu já ensinei para ele, tá bom? Mas isso aqui, como eu não ensino nada de diferente, eu nunca uso muito nome próprio, então isso aqui não é tão interessante para mim. Vamos voltar para a apresentação para ver onde foi que a gente parou. Pronto. Aqui eu ainda tenho mais uma opção que diz respeito a ferramentas do meu editor de texto, que são as contagens de palavras, tá? O menu está bem pertinho. Para que serve contagem de palavra? O tio Maurício, há um mês e meio atrás, se candidatou a um concurso, tá, de criação de texto, criação de contos. E esse concurso era muito específico e muito vagabundo também, porque ele dizia para mim que, Maurício, você cria um texto para a gente, esse texto vai ser nosso, tô nem aí para direitos autorais, é nosso, e além disso, eu quero que você desenvolva, aliás, crie, desenvolva e entregue um final para um personagem em um contexto. Beleza, até então isso não seria um problema. Mas pediu em quantos caracteres? Eu acho que foi uns 1.500 caracteres. 1.500 caracteres, gente, para mim são 3 parágrafos. Como é que eu vou criar, desenvolver e entregar um final para um personagem assim? Eles não queriam um personagem, eles queriam uma tirinha da Mônica, tá? Que era o que dava para fazer. Escrevam aí para mim se vocês acham que 1.500 caracteres daria para criar um personagem de vergonha. Se vocês acham que sim, digitem 1. Se vocês acham que não, digitem 2. Se vocês não estão nem aí pro personagem pro concurso, digitem 3, mas aí vocês vão ser muito grosseiros com o tio Maurício, tá? E se vocês já conseguiram criar um personagem em 1.500 caracteres, digitem 4. Pelo menos ninguém digitou 3, né? Que ainda bem. Grosseria deixa o tio Maurício triste. Quer ver o tio Maurício triste, seja grosseiro com ele. Eu não devolvo grosseria com grosseria, mas eu vou anotar aquilo no meu caderninho mental e um dia eu tenho a plena certeza que essa pessoa vai precisar de mim. Quando ela precisar de mim, vingança. Então, o tio Maurício é levemente vingativo, tá? Por isso, cuidado com as piadas, porque ele é vingativo. Vou fechar aqui e vou mostrar como é que isso funciona na prática, tá? Olha só, eu quero saber quantos caracteres ou quantas palavras tem nesse texto. Se eu não tivesse essa ferramenta, eu teria que contar. Tá? Mas eu quero saber se esse texto, do jeito que está aqui, caberia naquele concurso que eu ia fazer. Então, eu venho aqui em ferramentas, vou em contagem de palavras, clico e está lá. Eu tenho 124 palavras e 698 caracteres e, excluindo os espaços, eu tenho 576. Olha só, de 124 palavras, com 698 caracteres. Lembra que eu falei que eram 1.500 caracteres? Eu coloquei um parágrafo, já foi mais do que a metade. Eles estavam de sacanagem comigo. Bem de sacanagem comigo. Isso aqui é útil para esses momentos específicos que vocês têm um texto para produzir que tem limitação, certo?
Eu vou citar um exemplo na prática. Às vezes, em entrevistas de emprego, uma das perguntas dentro da entrevista, quando a entrevista online, é para você se descrever ou falar sobre si com um limite de caracteres. E aí eles te dão limite de caracteres, 500 caracteres para você falar sobre si. Então, o que, que daria exatamente 500 caracteres? Acredito eu que daria isso aqui. Acho que até aqui no máximo já daria 500 caracteres. Vamos fazer o teste. Deixa eu apagar aqui esse restante, depois eu volto com ele. Acho que dá mais ou menos 500 caracteres. 507. Eu sou muito bom, cara. Viram aí? Errar por 7 e não errar é a mesma coisa, tá? Isso seria o que vocês teriam que falar sobre si nesse modelo de entrevista, tá? Um parágrafo com 4 linhas e meia. Vamos seguir aqui para a gente chegar no nosso finalzinho de aula, tá? O conteúdo já está bem pertinho do final. Dito a contagem de palavras, vamos para as nossas opções de correção. Eu já pontuei sobre as opções de correção e como é que elas funcionam. Primeiro de tudo, quando você clica com o botão direito sobre uma palavra que ou o Google, ou o nosso Word, ou o nosso Writer está tentando corrigir, aparecem as opções em relação àquela palavra que o editor acha que está correto. Não é porque está correto, não. A gente viu o exemplo. Ele estava tentando corrigir o sunir com sumir, que não tem nada a ver. Tá? As opções dizem respeito àquele editor de texto. Quanto melhor aquele editor de texto, mais opções vão aparecer, certo? Além disso, eu ainda tenho umas opções a mais para a gente ponderar. Eu caí aí? Estou ainda aparecendo aí para ti? Caiu só o celular, o Wi-Fi do celular. Pronto. As opções a mais que eu quero ponderar são essas três aqui, ó. Ignorar tudo, sempre corrigir para subir ou adicionar sunir ao dicionário. Vou falar para vocês quando vocês vão utilizar essas opções, tá? Primeiro de tudo, ignorar tudo é se aquela palavra aparece várias e várias e várias e várias vezes durante o teu texto. Se eu falar 50 vezes sunir no meu editor de texto, se eu clicar em ignorar tudo, ele não vai mais tentar corrigir nenhuma palavra sunir no meu texto, tá bom? Agora, se eu sempre corrigir a palavra subir, no caso sunir para subir, se eu clicar nessa opção, todas as vezes que aparece a palavra sunir no meu texto, vai ser substituído pela palavra subir, o que não faz o menor sentido para o nosso exemplo. E eu ainda tenho a opção adicionar sunir ao dicionário, que é como eu resolvo esse problema, porque primeiro, é um nome de pessoa, é um nome próprio. Então, ele está correto, escrito da forma como ele está, ele não está errado. Então, é o que a gente vai fazer com o nosso exemplo. Vou voltar aqui. Clicar com o botão direito sobre a palavra sunir e vou adicionar sunir ao dicionário. Quando eu adiciono, ele não vai me corrigir sunir nunca mais na vida dele, porque agora no meu documento do Google entendeu que sunir é uma palavra correta. Tá joia? É assim que você vai resolver o seu problema quando o seu nome for diferente. Se o seu se o nome da Crislane aqui fosse, deixa eu ver se eu consigo deixar bem diferenciado. Se o nome dela, perdão pelo bullying, tá, Crislane? Fosse a mãe dela quis colocar o nome dela assim, certo? A mãe dela não está errada, porque se ela foi registrada assim, o nome está correto. Então, como a Crislane, no caso a Crislane, é quase nórdico, corrigiria esse erro? Digitem aí para mim como vocês acham que ela corrigiria de acordo com o que a gente aprendeu. Se ela adicionaria ao dicionário, se ela ignoraria o erro. Digam aí para mim, no chat. Tempo. Pegaram a ideia. É isso aí mesmo. Adicionar ao dicionário não vai ser sempre a melhor opção, mas quando diz respeito ao nome de pessoa, vai ser sempre a que vai corrigir melhor o seu problema, porque isso aqui não necessariamente traz para mim um problema de verdade. É só o meu editor de texto tentando entender o que eu estou fazendo, certo? Então, necessariamente, se eu não quisesse corrigir, se eu quisesse deixar assim, eu deixaria, sem problema nenhum. Dito isso, next slide. Agora a gente vai para a formatação de hoje. Hoje a gente vai ver os três primos, tá? O negrito, o itálico e o sublinhado. Quando utilizar, quando não utilizar, principalmente se diz respeito a ABNT, tá? Que a gente está adotando como a norma principal. Não é a principal para todos os momentos da vida, como a gente viu na aula passada. Crislane, como não estava aqui,
A ABNT são as normas de trabalho, a forma como você vai entregar um trabalho. Tem adicional dicionário ali ainda, não é? Estranho. Ou o teu que não atualizou. Calma aí, deixa eu ver aqui o meu como é que tá. Melhorou? Pronto, 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 pronto. Porque tava uma palavra estranha ali, mas não tinha nada a ver. A BNT, Crislane, é a forma como a gente padroniza os nossos trabalhos quando a gente quer entregar para alguma instituição de ensino, principalmente. Então, a gente vai seguir aquelas normas de formatação de acordo com aquela instituição, certo? Aí a gente já falou sobre a norma BNT em relação à formatação de página, que diz respeito às margens da página, onde a margem de cima e a margem da esquerda são sempre 3 centímetros, e a da direita e de baixo são sempre 2 centímetros. Isso é bem fácil de formatar no nosso editor de texto, tá bom? Depois eu mostro para ti, não tem problema nenhum. E agora, esse é o nosso outro momento, a gente vai começar as informações sobre formatação de caractere, e a primeira que eu quero passar para vocês é essa, porque nós nunca usamos negrito, itálico e sublinhado da forma correta. Não é quando você quiser, não é a hora que você quiser. Porque o negrito, itálico e sublinhado são destaques que você pode utilizar eventualmente no seu texto, mas em momentos muito, mas muito específicos. Se você quer entregar um trabalho acadêmico para alguém, para o seu professor, para o seu orientador, para quem for, se você usa negrito, itálico e sublinhado à torta e à direito, pintando e bordando no teu texto, menos um ponto, menos 2 pontos, tá, ele não vai tirar exatamente um ponto, mas menos um décimo, menos um décimo, menos um décimo, para toda vez que você avacalhar no seu texto e colocar isso sem necessidade, tá? O mais utilizado, pasmem vocês. Não, vou perguntar para vocês. Dos três. Do negrito, do itálico e do sublinhado. Me digam aí, qual vocês acham que é o que é mais utilizado diariamente? Digitem aí. Lembrando, eu estou perguntando o que vocês acham, tá? Não vou dar minha opinião agora, não vou dizer o que é, mas se você já leu as informações que tem aí, você já manjou qual que é o mais utilizado. Escreveram? Podem escrever, gente. Respondam aí. Se você acha que para a BNT o mais utilizado é o negrito, pode digitar negrito. Se você acha que é o itálico, pode digitar o itálico. Se você acha que é o sublinhado, pode digitar o sublinhado. É agora que eu testo a atenção do aluno, porque era só ler o slide que vocês conseguiriam me responder. Aí a maioria falando que é o itálico. Intuitivamente, a gente sempre pensa que é o negrito, porque o negrito sempre vem primeiro, tá? E é o que a gente mais usa no dia a dia. Quando você quer dar o destaque em uma mensagem no WhatsApp, você escreve ela como negrito e a pessoa está lá vendo, do nada, no texto tem a palavra ali e chama bastante atenção. O objetivo, a grosso modo, do negrito é chamar atenção. Mas você não pode fazer isso deliberadamente quando você bem entender dentro de um documento de texto. Não faz o menor sentido, tá? Então vamos para as pontuações. O itálico são destaques também, os três são destaques, mas o itálico tem mais propósito, tá? Eu vou ler aqui a definição para vocês, porque se vocês não leram, né, para responder, porque vocês não leram até agora, o itálico a gente utiliza no corpo do texto ou do parágrafo, tá? Só para destacar o nome, e pode ser um nome de obra autoral, tipo uma obra que você criou e que você quer destacar naquele texto, música, pode ser canção, pode ser teatro que seja, enfim, qualquer obra autoral nesse sentido, tá? E termos estrangeiros. Principalmente termos estrangeiros. O que são termos estrangeiros? Termos que não estão na tua língua, tipo brainstorm, tipo fake news, tipo merchandising, tá? São palavras que não são nativas da gente. Então a gente coloca esse destaque se o texto tiver esse intuito também, tá? Algumas quando são muito mais adeptas, tipo hambúrguer, hambúrguer já não entra nessa questão, porque já é adepto da gente. A gente basicamente não consegue chamar um sanduíche daquele que é literalmente um sanduíche de outra coisa que não seja hambúrguer, até porque não existe uma tradução literal para hambúrguer aqui. Então a gente fala hambúrguer mesmo, mas no caso não entraria, tá? Não seria necessário colocar ele em itálico. Exemplo legal, né? O tio Maurício se garantindo hoje. E o negrito e sublinhado, você pode utilizar, tá? Mas ou um ou outro. Você nunca pode utilizar os dois no mesmo texto. O objetivo deles é dar um destaque, mas você vai utilizar eles principalmente na parte de referência bibliográfica, tá? Como é que a gente faz uma referência? A gente coloca o nome do autor, coloca o nome da obra. A obra, o nome da obra dele, que seria em negrito. Nesses momentos, basicamente. Em nenhum outro, tá? Você vai precisar utilizar negrito para nada, tá? Nem em título, nem em nada que vocês queiram só dar aquele destaque maroto. Isso não existe quando se trata de ABNT. Entendido? Se está entendido, digita entendido. Se não está entendido, digita não entendido. E se vocês não estão nem aí, digitem
Eu gostaria de surfar no Alabama e cair direto em cima de uma cama. Entendido? Dois entendidos? Só duas pessoas entenderam? Entendido, entendido. Aí é para ter no mínimo 17. Aqui tem 17 pessoas na sala. Ó, o de Leão falou entendido. Ô, de Leão, quando é que tu vai assistir a aula na sala, mas tu tá aqui no CEDASP, fica aí na aula do Pedro, troca a minha aula pela aula do Pedro. Isso é sacanagem, Leão. Vamos nós, vamos nós, vamos nós. Agora a gente vai para a nossa atividade, porque toda aula do tio Maurício culmina com uma atividade, tá? Seguinte, vou aqui mostrar como é que faz, tá? Como é que faz essa atividade em questão. Primeiro de tudo, vou para o meu Docs e vamos para a nossa sala de aula do Google. E aí é o momento de quem não está na sala de aula me dizer, que aí eu já coloco. Cristão, está na sala de aula já? Não, eu vou mandar o link no chat, tá bom? A nossa sala de aula, cadê vocês aqui? Vocês são o office de terça-feira. É essa sala de aula aqui. Já tem atividade cadastrada, mas primeiro vamos colocar todo mundo na mesma sala, tá? O pessoal que ainda não está na sala de aula da nossa turma, vou copiar o link e vou mandar no chat. Aí, Crislane, abre o chat e esse link que está lá, tu pode clicar. Vai ter que fazer login com a tua conta Google e tal. Vamos fazer o seguinte, só um minuto, eu vou dar um help na Crislane aqui, só um minuto. Professor, manda o link do canal no grupo também. Eu não estou autorizado a mandar o link do canal, tá? Porque aí todo aluno que faltar, independente de justificar comigo ou conversar comigo, poderia acessar, poderia ir lá sem falar comigo, entende? Aí eu não posso mandar o link do canal. O que eu posso fazer? Você me manda uma mensagem e eu te mando aquele vídeo. Aí você pode se inscrever no canal, certo? Porque a gente já está com problemas de alunos faltosos que na nossa frequência estão aparecendo porque eles estão dando um jeito de burlar o sistema, entende? Então, a partir da próxima aula, eu já vou trazer para vocês um outro modelo de frequência, além da frequência do chat, além da frequência dos prints, que vão ser resolver exercícios durante a aula, tá? A gente vai fazer dessa forma. Quem já está na turma, maravilha. Deixa eu ver aqui quantas pessoas eu tenho. Eu tenho 24 alunos na turma. Ô, glória! Se esse povo tivesse tudo me mandando atividade, seria uma maravilha. Mas não estão. Então, eu vou clicar aqui em atividades. Nós temos 2 atividades cadastradas para vocês me responderem hoje. Vou pontuar sobre isso agora, tá? Sempre terão, no mínimo, 2 atividades por dia de sala de aula. 2 atividades. Uma que vale pelo ponto da nota de participação e outra que vale pelo ponto da nota de atividades práticas, tá? A atividade que é para vocês me entregarem no dia é sempre atividade de nota prática, certo? Essa daí vocês correm atrás para me responder, porque, enfim, não é difícil. A atividade que não tem data, vocês podem me entregar no decorrer da bimestration, sem problema nenhum, que aí eu vou somando os pontos de participação de vocês, tá? Além das atividades sem data, a participação também se dá através do chat. Se, por exemplo, algum de vocês acabar não me respondendo todas as atividades que valem como nota de participação durante a bimestration, mas eu vejo que é um aluno que participa toda vez comigo no chat, então, esse aluno eu já garanto que ele vai ter uma nota ok em relação à participação. Agora, se você não conversa comigo e não me responde as atividades, eu não posso fazer nada. Participação é uma das 4 notas. Aí você vai passar só com as outras. Vai ter que tirar um 10 na prova, vai ter que ter vindo todos os dias em relação à frequência e também vai ter que ter feito todas as atividades que valiam nota de atividade mesmo. Se você tirou 10, 10, 10, você tem 30 pontos, né, ignorando a nota de participação, e daqui, com esses 30 pontos, você vai dividir por 3. Beleza? Dá aproximadamente 7,5. Agora, se tu faltou um dia, se tu não tirou 10 nas notas de atividades, e se tu também não tirou 10 na prova final, aquela notinha de participação, ó,
Tá fazendo falta, bichão. Tá fazendo falta. Porque se tu perde um ponto aqui e um ponto aqui, tu tem exatamente 27 para dividir por 3. Aliás, para dividir por 4. Tá? 27 dividido por 4 dá 6,75 e a média é 7. O tio Maurício não é santo, ele não passa ninguém que não tirar nota, tá? Espero que tenha ficado bem claro na cabeça de vocês. Se ficou claro como a neve, digita neve. Se não ficou claro como a neve, digita eu não entendi, professor. Vocês têm 10 segundos para falar isso, enquanto o tio Maurício explica a atividade. Neve, 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 neve. Quando eu começar a usar esse novo modelo de frequência, eu vou deixar um questionário do Google disponível ou pelo chat ou pela turma no Classroom, tá? E todo aluno que assistiu a aula tem que me responder esse questionário. Aí no questionário vai ter algumas perguntas sobre a aula em si, além de ter alguma chave de pesquisa da aula. No caso, se a gente fizesse um hoje, a chave de pesquisa hoje seria neve. Tá? Perguntaria lá qual foi a chave de pesquisa da aula hoje. Digitou neve, foi porque você assistiu a aula, certo? Fica bem claro. Senão, uma pessoa que não assistiu a aula ia me responder o quê sobre isso? Não ia saber, tá? Vamos para as atividades. A primeira